Meus irmãos, minhas irmãs, esse dia de hoje, o 23º domingo do tempo comum, nos traz sempre força, ânimo, coragem para caminhar e para enfrentar os desafios. As leituras, como sempre, são extremamente questionadoras e nos chamam ao discernimento. Como saber qual é o desígnio de Deus? Como saber, neste momento confuso, de tantas informações, de tantos movimentos extremistas, qual é o desígnio de Deus? Olhando para o mundo que nós vivemos, para a cidade que habitamos, para a história que estamos vivendo e construindo neste momento, qual é o desígnio de Deus? Como encontrar o caminho? A liturgia vai nos responder como encontrar o caminho. Por isso nós ouvimos nos outros domingos, muitos são chamados, poucos escolhidos. A porta é estreita, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nós estamos ouvindo isso repetidamente nos domingos. Jesus vai nos dizendo, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Nós ouvimos e perguntamos, será que acreditamos naquilo que ouvimos? Repetimos, às vezes até memorizamos. Como que cada um de nós, e todos nós, quando o padre fala, não é porque ele faz tudo e está falando para os outros fazerem. Sempre se diz que quem fala é o primeiro que ouve, porque as minhas orelhas são as que estão mais perto da minha boca. Então, eu tenho que ouvir primeiro, para que, ouvindo, entre em nós e nos transforme. Nenhum de nós está pronto, todos nós estamos em construção, todos nós estamos construindo o caminho do seguimento de Jesus. E lemos hoje a carta de Paulo a Filemon. Essa carta é curtinha, é a carta mais curta de Paulo, e é a carta que com certeza ele escreveu de próprio punho. Outras ele terá ditado, outros escreveram para ele, mas esta carta de Filemon, a Filemon, é autêntica. O próprio Paulo nos diz no início da carta que está escrevendo de próprio punho, e numa situação inusitada. Ele está dizendo, eu sou velho e estou preso. Ele estava preso, estava na cadeia, preso, como um malfeitor. E lá na cadeia ele encontrou um fugitivo, um escravo fugitivo, que era o Onésimo. E pela legislação, o Onésimo deveria de ser condenado à morte, porque era escravo e porque tinha sido insolente e tinha fugido da escravidão. E foi parar na cadeia também, esperando ser condenado. E o Paulo fica amigo do Onésimo. E o que o Paulo vai acontecer? Ele descobre que o Onésimo era escravo do Filemon, um amigo dele também. E ele escreve essa carta pedindo para Filemon, eu vou te pedir para que você faça mais do que eu vou te pedir. Mais, por generosidade, acolha o escravo fujão insolente, condenado à morte, como se fosse meu próprio coração. Difícil, né? Difícil. A gente não sabe o que aconteceu. Há estudiosos que estudam se o Filemon leu a carta, levou um susto e rasgou, ou se ele leu e fez o que o Paulo pediu. Mas o Paulo pediu para ele, o teu escravo, fujão, insolente, indisciplinado, que fugiu e tem que ser condenado à morte, receba-o como se fosse a mim mesmo. Receba-o, tirando todo ódio, toda maldade,
tudo que tiver no teu coração contra ele, receba-o. Isto é, se despoje, renuncie a você mesmo, a tua raiva, o teu direito, a tua razão. E contra toda lógica, receba o escravo fujão. O que Paulo pede a Filemon é ilógico, é irracional, não faz parte do pensamento dominante e nem do pensamento estabelecido. Paulo pede alguma coisa fora da curva, fora do estabelecido, fora do legal, inclusive. Não era legal receber de volta, e nem justo receber de volta o escravo insolente, indisciplinado e fujão. Não fazia parte da regra. A gente sempre diz, não, tem que saber a regra antes do jogo. Eles sabiam a regra era essa, e Paulo pede, não cumpra a regra. Seja divergente, faça diferente, acolha esse teu irmão. E mal sabemos se o Onésimo merecia ou não. Será que o Onésimo merecia todo esse empenho? Será que o Onésimo não ia chegar lá na casa do Filemão, ser bem recebido, ainda roubar alguma coisa e fugir outra vez? Não sabemos, não é? Nem o Paulo sabia, mas ele pede ao Filemão, receba-o como o meu coração. Se você diz que tem afeto por mim, receba-o com esse mesmo afeto. Sugiro, quando chegarem em casa, peguem a Bíblia lá na estante, tira o pó dela, procura na segunda aliança, no Novo Testamento, carta de Paulo a Filemão. E leia, em 10 minutos dá para ler, ou antes do almoço ou depois. Mas leiam a carta a Filemão e vão ver que vocês vão gostar muito dessa carta, porque ela é extremamente questionadora. E Lucas, que nós estamos ouvindo esse ano, nos diz, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele diz bastante claramente, acompanhavam, mas não seguiam. Uma coisa é acompanhar, outra é seguir. E por que o evangelista mostra grandes multidões? E a gente vai ver que essa multidão vai minguar, vai ficar um grupo de 12, que um vai trair, o outro vai negar e os outros vão fugir. E Jesus vai acabar na solidão. E aí diz aqui, voltando-se, isso é um termo técnico do Evangelho. Toda vez que diz que Jesus voltou-se, quer dizer, enfrentou, deu de frente, bateu de frente, voltou-se, quer dizer, enfrentou, porque essa multidão queria que Jesus fosse poderoso, e ele é misericordioso. Que Jesus fosse rei, e ele é servo, é servidor. Por isso, a multidão tem uma expectativa, ele vai ganhar e vencer, e todos nós vamos fazer parte dessa vitória. E Jesus vai avisando, eu vou encontrar a cruz, e vocês devem fazer parte dela. A multidão acompanhava, mas não seguia Jesus. Às vezes nós o acompanhamos, mas não o seguimos. Por isso Jesus diz, e essa é a primeira condição para segui-lo, ser capaz de ser livre, de não ser atado por nenhum laço, nem os mais primários, nem os laços mais naturais. Até desses, você tem que estar livre.
inclusive numa sociedade como a de Jesus, patriarcal, machista, uma sociedade que impõe. Jesus diz: seja livre de todos os laços e de toda forma de imposição. Não tenha nenhum laço que te amarre, seja livre, porque se você não for capaz de ser livre, não pode ser meu discípulo. Tem que ter a liberdade de enfrentar, de ser como Paulo diante de Onésimo e de Filemão. Ser livre. Por isso, Jesus vai dizer: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. A cruz que era carregada era a trava horizontal, a vertical ficava fincada no lugar da crucifixão. E o condenado, humilhado, carregava a trava da cruz nas costas, e era um dever religioso. Já falei isso aqui, da comunidade e da família, agredir e insultar o crucificado. Naquele tempo também tinha aqueles que, quando viam alguém carregando a cruz, gritar: bandido bom é bandido morto. Também tinha aquela turma, essa turma continuou até hoje, né? Que tinha que zombar, humilhar, agredir aquele que estava sendo crucificado. Por isso, o que Jesus está dizendo: não tenha medo de ser considerado louco, não tenha medo de ser considerado desajustado. Seguir Jesus é um desajuste. Acompanhá-lo pode dar sucesso, mas segui-lo pode dar problema. Seguir Jesus, o pai do Frassati dizia que ele era um inútil. O pai dele dizia para ele: você é um inútil. A mãe do Frassati dizia para ele: na missa você não perde, mas na hora de vir almoçar você atrasa. E o desprezava também. Ele puxava uma carrocinha, levando a mudança das famílias que eram despejadas e não tinham onde ir, e ele puxava a carroça carregando a mudança, e também uma carrocinha onde ele levava as coisas que ele queria repartir. Um dia perguntaram para ele: tua família tem tantas condições, por que você só viaja de terceira classe? Ele falou: porque não tem a quarta. Por isso que eu viajo na terceira. E ele dizia: assim como Jesus me visita na Eucaristia, eu retribuo visitando os pobres. E o Frassati foi muitas vezes ridicularizado, como também o Acutis, o Carlo Acutis, que carregava na sua mochilinha da escola lanches para os moradores de rua. E quando ele saía da escola, com a mochilinha cheia de lanches, que ele pedia para que a mãe fizesse, ele levava para os moradores de rua. E quando muito pequenino, que ele viu um menino de rua sem calçado, ele tirou o seu e deu para o menino de rua. E todos acharam que aquilo era estranho, como que ele estava fazendo essas coisas. Jesus propõe: não tenham medo de serem ridicularizados, não tenham medo de serem zombados. Por isso Jesus vai dizer: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a si mesmo, renunciar, como ele diz, e
a própria vida. Não ter medo de ser tratado como nada, como um zero, como um insignificante, como um problema, como um desajuste, um desajustado, alguém que não merece crédito. Não tenhais medo. E se não tiver essa liberdade de abrir mão de tudo, abrir mão da própria posição, abrir mão de tantas coisas que nós procuramos e queremos, se não tivermos coragem de abrir mão, não podemos ser discípulos. Podemos ser acompanhantes, mas não discípulos. Ser discípulo de Jesus é não ter medo da cruz. E neste momento da história que nós vivemos, muitos são os apelos para que haja liberdade, para que haja dignidade, para que não sejamos amarrados. Toda religião que nos amarra não vem de Deus. Toda religião que nos amarra não vem de Deus. Tem gente que diz assim: ah, não, a religião tem que ser freio. Não, a religião não tem que ser freio. A religião tem que ser acelerador. Amém.